Shalom, Marie Batiá, trazendo a instrução, a Torá eterna de Yahuwah, o Criador, para os discípulos de Yeshua, o Filho, o Salvador. E hoje nós vamos então agora continuar no Salmo 119 com a estrofe Bet. São 8 versos, que comprazem a estrofe Bet. Bet é um desenho de uma casa, é uma planta baixa de uma tenda sobre o chão, vou botar no palio, e no moderno é um pouco diferente, mas no palio é uma casa, representa a tua casa, representa o teu corpo, representa a nossa habitação aqui nesse mundo. O Criador começou as escrituras por um Bet, porque ele sabe que o ser humano que ele criou precisa sempre de um abrigo, de uma casa, de um local, para estar. Isso é importante para nós, ele nos criou assim. E ele não começa as escrituras com a letra Aleph, ele não começa por ele começa pelo filho, pelo Ben, que começa com a letra Bet, Então, porque a partir do filho, o tabernacular do filho é que permitiria o resgate de toda a criação, que geme aguardando por esse resgate. Então, Bet é Salmo 119, verso 9 até o verso 16. Todos começam com a letra Bet. E devemos tentar entender como que isso fala de casa, no sentido espiritual. Com que purificará o jovem o seu caminho, guardando os teus mandamentos. Então, o jovem, qualquer jovem, nós nos preservamos puros quando andamos nos mandamentos. A nossa casa, o nosso corpo, a nossa mente, aonde nós estamos, ela não será imunda, não será contaminada, não será cheia de opressões malignas, se nós observarmos o nosso caminho, guardando as instruções eternas e perfeitas do nosso Pai Celeste. 10. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Então, buscar de todo o coração para não desviar dos mandamentos. É outra forma como a nossa casa, o nosso corpo, o nosso eu, a nossa vida será preservada. 11. Em meu coração escondi as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, ter a mente do Messias, como diz lá no Novo Testamento, é colocar as palavras sobre a nossa mente de uma forma que estejamos protegendo a nossa mente, o nosso corpo, o nosso viver. Então, quando temos a palavra de Yahuwah, a palavra do Criador, em nós, por esse exercício, por essa busca, por esse meditar, Lembremos também do Salmo 1, felizes os que não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam na roda dos escarnecedores. Então, eles meditam na Torá de Yahuwah dia e de noite, E aí são como árvores frondosas que lançam raízes nas águas na beira do rio e têm os seus frutos na estação própria, Parafraseando aqui livremente. 11. Em meu coração escondi as tuas palavras para não pecar contra ti. 12. Bendito és tu, ó Yahuwah, instrui-me em teus mandamentos. Então, ter as palavras, buscar essa instrução do próprio Yahuwah nas escrituras. 13. Todos os juízos da tua justiça repito com meus lábios. Então, também é proclamar, o exercício que eu gosto de fazer é ler as escrituras, na minha devocional diária. Eu faço com meu marido e nós lemos alto, porque a gente amplia, a gente não só lê, mas a gente ouve e a gente fala, porque ele lê uma parte, eu leio outra parte, e aí nós falamos sobre aquilo que lemos, E esse exercício de também
proclamar, repetir, mesmo que você faça a sua devocional diária, porque da mesma forma que precisamos de alimento físico todos os dias, nós precisamos do alimento espiritual todo dia. É um exercício, vale a pena. No início tem guerra, né? Sono avassalador, e persevere, não desista. Não deixe com que isso seja roubado, é o que temos de mais precioso. A palavra, ela restaura a alma. Salmo 119, 7 diz isso. Então, se todos nós precisamos de cura o tempo todo, Deus nos fez, o Criador nos fez para regenerarmos, né? O nosso fígado, ele regenera, as células do nosso rosto, elas estão sempre se renovando. Tudo bem que depois do pecado, a chave do não envelhecimento não tem, né? Ninguém nunca conseguiu, e eu creio que não conseguirá desligar isso, porque isso foi uma consequência do pecado de Adão. Mas o nosso corpo parece que 100% se regenera em 7 anos. Todos os órgãos, tudo, porque a gente está sempre fazendo novas células, né? O nosso corpo está. Então, nós precisamos também do alimento espiritual. Esse alimento espiritual faz com que haja essa regeneração de coisas para além daquilo que podemos entender. Creia como uma criança pequena e exercite em obediência, que você vai ver a glória do Criador sobre a tua vida. 14. No caminho do teu testemunho me deleito mais do que qualquer riqueza. Essa é a nossa riqueza. E é uma promessa, né? Buscai primeiro o reino e a sua justiça. O que é a justiça do reino? A palavra, a justiça de Deus. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. E eu não estou dizendo aqui que, olha, se você for fiel, você vai ser rico, milionário. Não, a Bíblia diz que para alguns o Criador não dá até por amor, porque essa pessoa se desviaria, porque essa pessoa esqueceria dele, né? Então Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele orava assim: Pai, não me dê tão pouco que eu venha a blasfemar o teu nome, nem tanto que eu tenha o risco de me esquecer de ti. Então, e Paulo diz, olha, tendo o que comer, vestir, onde viver, estejais satisfeitos. Então, a gente não pode colocar a nossa concupiscência nas coisas terrenas. Elas são passageiras e muitas vezes elas são por onde nós somos atacados para que erremos o caminho da vida e vivamos naquilo que é passageiro e vai ser destruído, está entesourado para o fogo. Então, se Yahweh permite que tenhamos, aleluia. Se não permite, aleluia também. O que é certo, que é parte da lei, é que o justo não mendiga o pão. Então, se alguém aqui está me ouvindo e ele tem mendigado o pão, corrija os seus caminhos, porque pela lei de Deus você não tem sido justo. Falo isso com todo o amor que existe dentro de mim, porque as leis, elas são perfeitas, Deus é fiel, a palavra dele não falha. Então, se há aparente falha, não é na palavra, é em nós. Então, busque discernimento e estude e persevere em obedecer, porque isso é o amor de Deus, o amor a Deus. O amor de Deus, ele já nos deu como presente. Se você recebeu, agora compete a você ser fiel, amá-lo de volta. E então, o último versículo da estrofe Bet. Na tua Torá medito para não esquecer tuas palavras. Então, essa estrofe Bet fala sobre a nossa casa. Então, exercitemos isto. É o segundo dia da contagem do Homer. Nós lemos aqui essa estrofe Bet. E eu vou dizer que como que eles sabiam que Yeshua, facilmente sabiam, apareceu por 40 dias, porque o último dia que eles viram Yeshua ressurreto, né, nesse tempo, foi no dia 40 da contagem do Homer. Então, como o povo de Yahweh, os israelitas, os hebreus, os judeus, eles estavam contando o Homer em obediência,
né, para chegar a Shavuot, que é Pentecostes, eles sabiam que o último dia que eles viram Yeshua ressurreto foi no dia 40 da contagem do homem. E isso foi muito fácil, né? Não é que alguém teve que ficar lá e outro teve que confiar no cálculo. Ai, ele apareceu 1, 2, 3, 40. Não, era o dia 40, foi o último dia que eles viram. Ele ressuscitou no dia 1º, Bicurim, o dia das primícias, né? Apareceu por 40 dias. Foi ao Chamaim e enviou a Ruach, né? E no dia de Pentecostes, Shavuot, festa de semanas, os que estavam em obediência reunidos viram e experimentaram a glória de Deus pelo batismo do Espírito Santo. Então, essa é a estrofe Betz, e era o que eu queria compartilhar hoje com vocês. Shalom.